Tudo bom? Meu nome é Andréa Menezes, eu sou psicoterapeuta e o assunto de hoje é sexualidade infantil. A sexualidade é uma coisa natural entre os seres humanos, é uma função como outra qualquer. Muitas vezes nós estimulamos os nossos filhos a avançarem, a crescerem, a desenvolverem capacidades na sua vidinha de criança, né? A comer sozinho, a amarrar um sapatinho, a tomar banho sozinho, mas em se tratando de sexualidade, a gente tem um certo cuidado. Eu diria que até um certo preconceito de ensinar e de falar sobre essas coisas com as nossas crianças. Aí, as crianças ficam com uma ideia de que falta um pedaço deles, porque a gente fala sobre um monte de coisa, fala até do seu corpinho, mas quando chega nas partes íntimas, a gente cala geral. A gente pula como se aquilo ali fosse uma coisa intocável, como se a gente não pudesse falar sobre aquela parte do corpo. Eu vim falar sobre isso aqui hoje porque me chamou a atenção um comentário que fizeram num dos meus vídeos ou numa das minhas colocações na internet, falando sobre sexualidade infantil. E alguém foi lá e postou algo do tipo: ai, que absurdo, a gente não pode falar sobre sexo com as crianças. E de onde é que a gente tirou essa ideia? A grande verdade é que eu não estou falando que a gente tem que falar de sexo com as crianças. A gente não vai falar de sexo como quem fala com um adulto. A gente está falando de sexualidade. E sexualidade envolve muito mais do que sexo. Muitas vezes, por causa de tabus nessa área, a gente reduziu a sexualidade igual a sexo. E isso não é verdade. Quando a gente faz isso, a gente perde um monte de coisa importante que a sexualidade traz pra gente, porque a gente simplesmente quer ignorar e não quer ver essa área da nossa vida. E quando a gente fala isso, e se tratando de crianças também, a gente faz o mesmo com as crianças. A gente poda, a gente impede que as crianças possam entender ou se desenvolver de forma saudável e entendendo que a sexualidade é uma parte positiva da sua vida. Não tem nada de feio, de ruim nisso, ok? E a verdade é que, inevitavelmente, as crianças são curiosas sobre esse tema. Elas vão perguntar, elas vão querer saber. E quando o adulto de sua confiança não fala nada, ela vai deixar de perguntar para você e aí vai perguntar para um estranho ou para outras pessoas. Ou vai procurar no Google, que é o que muitas crianças de 7, 8, 9, 10 anos têm feito. Né? Adolescente já nem se conta, né? Mas é importante a gente entender que a gente vai nomeando as coisas e quando se trata das nossas partes íntimas, a gente simplesmente não fala nada. Coloca nomes fofinhos, apelidinhos, e a criança fica com essa sensação de que tem alguma coisa errada com aquela parte do corpo dela. Com essa atitude, nós vamos plantando na cabeça da criança uma atitude, um pensamento ruim a respeito da sua parte íntima. É como se essa parte do corpo a gente não pudesse falar com liberdade, né? Porque aí se a criança fala alguma coisa, menino, para com isso, não pode, é feio, é sujo. E a criança fica com a sensação de que ela não pode conversar, nomear sobre essa parte do seu corpo. Talvez nós adultos tenhamos bastante dificuldade de lidar com a sexualidade infantil porque as crianças vivem isso de forma muito prazerosa. Elas são capazes de se tocar na nossa frente sem nenhum problema, sem nenhum pudor. Elas fazem isso sem nenhum medo, né? Vergonha. Quando somos crianças, estamos descobrindo o nosso corpo. Então a gente se toca, e até toca nas partes íntimas, por curiosidade. E aí, se tocando, que as crianças vão descobrindo o prazer fisiológico que essas partes trazem. Não é o contrário. As crianças tocam as partes íntimas do seu corpo porque elas estão explorando, elas estão se conhecendo. E como isso é prazeroso, elas voltam a fazer. Assim de simples. Acho que vale a pena aqui destacar que não há apetite sexual nesse momento. As crianças ainda não têm um desenvolvimento sexual para estar pensando em sexo como a gente. Então elas não têm os hormônios, não chegaram na puberdade. Então não é com essa intenção, né, com esse olhar, o adulto é que tem esse olhar. A criança ela não está pensando nisso, ela está em outro nível, né, vamos dizer assim. Então, não devemos classificar os sentimentos da criança como erótico, sexual, porque ela nem está nessa ainda, não tem nem hormônio para isso, ela está longe ainda de chegar nisso. Então, o que eu queria destacar aqui hoje, que eu acho que é importante,
é que existem situações que são normais no momento da infância, de toques, de brincadeira entre crianças, e eu falo muito sobre isso no meu e-book. É muito provável que quando a gente observe as crianças se tocando e brincando entre elas e entre outras crianças, que a gente fique na dúvida o que é normal, o que não é. E é sobre isso que eu falo. Num dos capítulos no meu e-book, eu falo sobre quais são as coisas que são normais nessa época da infância. E aí, se você tem curiosidade, vai lá xeretar no meu e-book, chama Até Quando? É um material de apoio para pais e educadores e sobre educação sexual infantil. Então, tem uma parte do e-book que eu só falo sobre o que é normal nessa etapa da infância em relação às brincadeiras sexuais infantis. Se você ficou curioso, vai lá xeretar no e-book, ok? Para hoje, era só isso mesmo. Vamos ficar atento, porque quando a gente está falando sobre sexualidade infantil, a gente não está falando de sexo. Crianças não fazem sexo, tá certo? A gente está falando muito mais do que isso. E a gente precisa mudar esse olhar que a gente tem, muito reducionista, de que sexualidade é sexo. Não é, tá bom? Fica bem, vai xeretando por aí e a gente vai se falando por aqui. Um abraço.